Vamos à próxima pergunta agora, Jula. Eu queria saber dos candidatos, qual é a maior virtude moral que você tem para ser um candidato pela qual você deve se eleger? Também só um minuto para responder essa pergunta. Ok. Pode começar. Ética. Walter Moriço. Bom, a virtude é você sentir a dor, né, da comunidade, é você sensibilizar com as pessoas que precisam de ajuda. E se você tem mecanismo para que essa pessoa seja aliviada de alguma forma, eu entendo que a maior virtude é essa, você sentir a dor daquele que está ao seu redor. Ok. Paulo, pode responder a pergunta? Paulo Ramos. Opa, não. Realmente, a maior virtude é saber que nós temos um crédito com todos a comunidade, né, de confiança, né, para poder trabalhar e poder representar, né, porque na realidade essa virtude são poucos que têm, né, e graças a Deus eu tenho aqui uma proposta concreta para ir até o fim dessa campanha, que acho que vai até dezembro, né? Então, eu acho que a melhor maneira de trabalhar é com essa virtude. O meu nome estando aqui para representar e dar continuidade, né? Ok. Paulo Manaua, pode responder a pergunta? Eu acho que uma das virtudes que eu gosto em mim é que eu tenho muita empatia. Eu já respondi isso ontem. Então eu consigo me sensibilizar com a dor das pessoas. E outra coisa importante que eu acho que eu tenho é persistência. Então, quando eu acredito numa coisa, eu fico insistindo nela até ela funcionar. E eu não desisto enquanto eu não perco a esperança de que ela vai funcionar. Eu fiz isso na minha vida inteira, no meu trabalho profissional. Faço isso com meus filhos, com os problemas que eu tenho em casa, faço isso com a minha vida financeira, faço isso no meu trabalho no jornal, fiz isso com o consulado de Boston. E essa é as minhas maiores virtudes, persistência e empatia. Eu acho que isso pode trazer alguma coisa de benefício para a comunidade. Porque se eu for um candidato, se assim for eleito, quem sabe eu não vou botar minha persistência e empatia a favor do povo. Marli, pode responder a pergunta? A minha maior virtude, como eu disse antes, é ser mãe e ser avó. Sinto na própria pele a dor dos outros, como foi no caso dos mineiros do Chile. Eu assisti do princípio ao fim e cada um que era trazido à tona, eu sentia como se via as famílias se abraçarem, eu chorava. Porque eu senti cada um que ia sendo trazido à terra era como se fosse um membro da minha família. E é isso que nós temos que fazer, é sentir também a dor dos outros e pensar que o que acontece com os outros também pode acontecer com os nossos. Francisco Sampa. Bom, eu acho que a minha maior virtude, e aqueles que estão aqui sabem, apesar de dizer que eu sou um cara mal criado e encrenqueiro, a maior virtude é a solidariedade. Eu estou sempre disposto 24 horas, 7 dias por semana, para qualquer situação. Para festa, para o enterro, para briga, para chorar junto, para dar ouvido, para qualquer coisa. Eu acho que a minha maior virtude, claro que como todo homem, quando eu tenho defeitos, mas acho que a minha maior virtude, que eu me orgulho e que para sempre meu filho passa para minha neta e passa para meus amigos, é meu espírito solidário. Em qualquer ser humano, seja ele meu amigo ou meu inimigo. Acho que a minha maior virtude é esse espírito solidário que eu herdei da dona Carmelita, a pernambucana, minha mãe, que assim me criou. Esther. A minha maior virtude é o meu conhecimento dos desafios das comunidades brasileiras no exterior e em todos os lugares que eu visito. Maior virtude também é a minha penetração, a minha capacidade de chegar aos menores e chegar aos maiores com a mesma disponibilidade, com a mesma seriedade, com o mesmo conhecimento e com a mesma humildade. Assim, fica muito mais fácil de eu conhecer os problemas dos pequenos, levar os grandes e trazer os grandes aos pequenos, sendo a mesma pessoa. Então, o meu conhecimento, a minha penetração em todos os ambientes, essa é a minha maior virtude. Antônio Generoso. No meu entendimento, segundo a pergunta ali da ilustre jornalista, a maior virtude seria um conjunto de situações que eu destaco 4. Honestidade, seriedade, ética e transparência. Ok.
Ok, então todos os candidatos já responderam. Jean, pode fazer a próxima pergunta? A maior parte dos problemas dos brasileiros é com a imigração e com as leis americanas. O candidato pretende levar as necessidades da comunidade para o governo americano, para que o governo americano escute as necessidades dos imigrantes. Ok, vamos começar então. Marli respondendo a pergunta. A maior parte dos problemas dos brasileiros é com a imigração e com as leis americanas. Ou pretende levar as necessidades da comunidade para o governo americano escutar as necessidades dos imigrantes? Olha, o governo americano já luta muito com as comunidades aqui e muito pouco e quase nada faz pela própria comunidade deles, como vão fazer pela nossa. E já começa as eleições. Quando se fala qualquer coisa no City Hall sobre as comunidades, eles dizem que nós não temos voz alta porque não temos eleitores suficientes. Se não tem eleitores suficientes, eu não creio que vai ser feito nada, mas eu acho que cada um deve levar ao governo as obrigações e as necessidades da sua comunidade ao governo americano. Se puder ser feita alguma coisa, muito bem. Paulo Ramos, pode responder a pergunta? Um minuto para responder essa pergunta. Realmente é difícil, porque a última lei que foi criada praticamente para os imigrantes aqui, né, foram mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás, né? E agora estamos esperando uma nova reforma. Agora há pouco foi um movimento na capital, né? Estamos aí aguardando para que realmente possa legalizar vários imigrantes, não só os brasileiros, né? Penso que os norte-americanos vão dar mais uma oportunidade aos imigrantes aqui, né? Para poder, então, eles terem a liberdade de ter a carteira de motorista, poder viajar com livre acesso, ida e volta do Brasil para cá, né? Esse é o grande sonho americano de todos os imigrantes. Walter Maurício, pode responder a pergunta? Sim, eu acredito que usando o próprio governo, porque se nós conseguirmos sensibilizar o governo brasileiro em função dessa comunidade, o próprio governo tem sim responsabilidade de lutar em função dessa comunidade. Ou seja, lá em Brasília, pedir ao governo brasileiro para que interceda em função desse povo. Porque como representante nós não temos muita força em relação a essa comunidade, a esse governo americano. Mas como representante, a gente vai poder passar sim essa necessidade para o governo brasileiro. E o próprio governo brasileiro é que tem essa responsabilidade de nos ajudar a lutar em função desse povo. Paulo Manauer. Olha, eu como candidato sou um conselheiro, um assessor do cônsul ou do Itamaraty. Minha função, de acordo com o decreto, diz que o governo brasileiro tem que respeitar o direito internacional de todas as coisas, a desconstituição do país, de todos os países. Basicamente, essa é uma situação que o governo fica com as mãos amarradas, porque tudo tem a troca de informações, assim como nós somos tratados aqui, eles são tratados lá. Essa coisa de imigração é uma coisa muito complexa. Eu acredito que esse não vai ser uma área onde eu possa ter muita atuação, não. Porque, basicamente, o que tem que mudar isso são o próprio governo americano que tem que mudar essas leis. Eu não tenho ação sobre isso. Então, eu não posso atuar. Posso influenciar, posso aconselhar, posso dar ideias. Mas, praticamente, dizer que eu vou fazer, não tenho nada para dizer que eu vou fazer. Mas posso ter várias ideias e levar. E é para isso que existe essa votação, para que sejam dadas ideias ao governo. Acabou seu tempo, Paulo. Não tive os 10 segundos? Não, dessa vez não. Francisco, pode responder a pergunta? Bom, essa questão tem que ser atuada em duas frentes. A primeira frente nós já fazemos. Os brasileiros, uma vez que tenham green card, se tornarem cidadãos, eles traem para votar, porque poder pressionar aos deputados estaduais, aos senadores locais aqui dos Estados Unidos. A outra frente é atuar lá no governo. Então, duas frentes que tem que se agir. No povo que está aqui dentro, da linha de frente, junto com
com a autoridade americana, junto aos nossos senadores estaduais, aos nossos deputados aqui, e o representante junto ao governo brasileiro. Ou seja, o governo americano vai ter uma pressão interna do brasileiro aqui, que é eleitor, que político adora voto, é o que nós estamos fazendo aqui, pedindo o voto de vocês, e também das autoridades brasileiras, porque isso é uma questão de Estado para Estado, o Estado americano e o Estado brasileiro. Mas nós podemos fazer a nossa parte como conscientizando o brasileiro que tem um green card, que se torna cidadão americano. E uma vez cidadão americano, vote, participe, se inclua, porque quem não é visto, quem não vota, não é visto. Quem não é visto, não é respeitado, não é contado. Nós temos que aumentar o número de eleitores brasileiros. Aumentando esse número, aí vai ficar mais fácil, tanto o governo brasileiro agir, como nós agimos aqui, individualmente ou como conselheiros. Acabou o tempo. Esther, pode responder a pergunta? Bom, em junho desse ano, nós fizemos a primeira reunião, eu digo, o deputado federal Geraldo Tadeu, fizemos reunião com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, porque isso é briga de titãs. Não adianta a gente querer mexer em lei americana ou em lei brasileira. Então, nós fizemos a primeira reunião com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil e estamos esperando agora a iniciativa. Ele vai entrar em contato com o Congresso americano, porque agora vai ter a nova eleição, no dia 3 de novembro. Depois, quando fizerem o próximo Congresso americano, que teremos novos deputados e novos senadores, então o embaixador dos Estados Unidos no Brasil vai fazer um contato com o Congresso americano para que o Congresso brasileiro possa vir se reunir com o Congresso americano para ver o que pode ser feito pelo mais ou menos 1,5 milhão de brasileiros que temos aqui, de 89% desses brasileiros são ilegais. Então, isso é briga de titãs, não adianta a gente querer fazer alguma coisa, mas a iniciativa já foi tomada. Nós já fizemos a primeira reunião junto ao embaixador do Brasil dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos do Brasil. Generoso pode responder. Bom, eu entendo, no meu entendimento, que nós estamos nos concorrendo a um cargo de representante dos brasileiros junto ao Brasil, junto ao Itamaraty. E qualquer assunto que for discutido ou comentado a respeito de imigração americana é pura especulação. Ninguém pode fazer nada, o governo brasileiro pode fazer nada, se pudesse eu teria feito. Eu estava ouvindo uma entrevista dos dois candidatos a governador do estado de Nova York, o Paladino e o Cuomo, e eles perguntaram para o Cuomo o que ele achava que poderia falar se ele aparecesse na frente dele um indocumentado. Ele disse assim, eu falaria para ele assim, ó, volta para o seu país, que aqui você vai ter problemas. Então, veja bem, nós não temos condições de fazer absolutamente nada com relação à imigração. E as leis de imigração no Brasil são muito mais severas do que a americana. No Brasil também, estrangeiro não dirige carro, não pode tirar carteira, não pode comprar nada. Acabou o tempo. É até pior. Então, ok. Bom, acabou o tempo agora. Nós vamos para o segundo bloco do debate, onde o senhor Edilson aqui vai sortear o candidato que vai fazer a pergunta para um outro candidato. Então, essas perguntas vão ser direcionadas a quem vocês escolherem, ok? Um minutinho aí, antes de chegar nesse item. Eu gostaria de agradecer, eu esqueci, acho que não fiz esse agradecimento ao seu Renato Batista, que no primeiro debate foi ele que conseguiu a sala para nós, vai ter lá no Hilton Hotel, né? E, logicamente, ele é um braço direito do comitê aqui na região, e eu esqueci de mencionar o nome dele. Peço desculpa, seu Renato. Nada, Aproveito também para agradecer os cameramen ali, né, que é o VGTV, João Viana, da VGTV, está aqui filmando para o mundo, e o senhor Humberto Miranda, do BTTV, lá de Boston, também filmando para o mundo, vocês aí. Salve de palmas para ele.